E aí galera, já faz tempo que não apareço, não é mesmo? Mas como eu já disse, o canal é mais como um hobby pra mim, pra tratar de alguns momentos de reflexão, o que me leva a querer conversar com vocês sobre um assunto um tanto que importante, porém de fato mais reflexivo. Como o título sugere, hoje eu gostaria de falar sobre informação. Mas o vídeo de hoje não vai ser tão convencional como os outros. Antes de refletirmos de fato sobre todo esse assunto, eu gostaria de fazer um vídeo sobre fatos. Um vídeo, como o nome diz, informativo. Gostaria de esclarecer, sem entrar em muitos detalhes políticos, a situação atual do nosso país sobre o acesso à informação e por que você está sendo enganado pelos grandes. Você acha que às vezes a informação chega até você, mas não chega. E, por favor, antes de encarar esse vídeo como um vídeo de conspiração, veja até o final para entender por que a informação de fato ela é tão escassa, e isso não é um vídeo de conspiração. E sim, os poderosos dão essa impressão de que você tem todo esse acesso à informação com a internet e tudo mais, mas a verdade é que não tem. Se estiver preparado para esse novo modelo de vídeo informativo, peço que preste atenção aos detalhes e divulgue o máximo possível para que as pessoas abram os olhos o quanto antes sobre essa nossa situação. Portanto, sente-se confortável, se inscreva no canal e sintonize-se no Astiverso. Certo, para começar esse vídeo devemos sair do Brasil e retroagir um pouco no tempo. Vamos começar lá para o final de 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Como todos já sabem, a informação é um conjunto de conhecimentos gerais ou de algum determinado assunto. E tendo isso em base, podemos compreender que a informação é essencial para a evolução cultural, tecnológica e política de um país. Logo, convertendo a ideia de informação para esse período, após a Segunda Guerra Mundial, a informação tornou-se essencial, mais especificamente em 1947, ao início de uma Guerra Fria, e posteriormente em 1955, com a corrida espacial. Os países com menos informação, consequentemente, se desenvolviam menos em muitos aspectos sociais. Portanto, a Alemanha nazista, sabendo disso, continha na época muitos projetos bélicos e táticas de guerra. Um desses projetos era chamado pelas siglas de BWFI, cujo nome em alemão é esse que vai aparecer na tela. Embora eu não saiba pronunciar o nome dessas siglas em alemão, a tradução para o português seria algo mais ou menos como Posto de Disseminação da Falsa Informação. E esse projeto, durante o período de guerra, ele foi deixado de lado, pelo menos durante a Segunda Guerra Mundial. Embora ele apresentasse um grande potencial bélico, a ideia do projeto era disseminar informações falsas para os outros países, para que então esses países caíssem em erros econômicos e políticos. Durante a guerra seria possível até disseminar falsas informações geográficas. Mas desde 1939 houve estratégias parecidas. O que de fato diferenciava essa estratégia alemã de uma mera informação falsa era a assustadora ideia de enganar até o seu próprio povo, enganar o seu próprio país. Há quem diga que Hitler usou muito dos fragmentos desse projeto para disseminar o próprio nazismo, de uma forma que a população alemã só abraçasse na época. Mas a ideia da BWFI era disseminar sucesso em guerras que eles não tiveram, para o próprio ânimo da população, e fizesse ganhar posteriormente outras guerras, uma vez que muitos soldados com a falsa informação estariam acreditando fielmente em estar sempre ganhando a guerra. Mas como o projeto BWFI não foi colocado integralmente em prática durante a Segunda Guerra Mundial no todo, ele foi de fato apropriado e usado durante 1950. Durante a posse presidencial de Harry Truman nos Estados Unidos, foi criado por um de seus companheiros um projeto. Sendo um grande empresário e político da época, o chamado de Steve Williams, esse homem da foto, criou com a ajuda governamental um órgão de serviços públicos chamado de PIA, Public Information Agency. Olha, meu inglês ele é ruim, mas eu acho que está talvez melhor do que o meu alemão. Mas indo direto ao que interessa,
Esse órgão, traduzido como Agência de Informação Pública, trabalhava em conjunto com alguns ministérios e tinha parceria direta de Harry. E esse órgão colocou em prática todo aquele projeto alemão. Desde aquela época, a América do Sul começou a monitorar todas as informações que entravam e saíam do país. E o mais impressionante é que a própria população, sem saber do quão profundo eram essas ideias de alienação, comemoraram em todos os jornais da época. Ao pesquisar, eu só achei esse registro na tela. Mas, além da imagem do jornal, tem muitos artigos até hoje falando sobre a época. O que para a população era uma comemoração em ideia de controle informativo, na verdade era também utilizado dentro do próprio país, induzindo e selecionando apenas as informações que queriam. Logo com a evolução tecnológica e de mídia no modo geral, esse órgão deveria estar falho, certo? Na verdade não. Em 1984, esse órgão americano passou a se chamar GIA, Global Information Agency. E como o próprio nome sugere, esse órgão mudou seu caráter jurídico para uma espécie de união, aonde envolvia agora muitos países. E essa agência monitorava dentro desses países todo o controle de informação. Não demorou muito para surgir então países a favores e opositores à ideia, o que fez esse órgão ter que se camuflar em muitos países com um nome terceirizado, a fim de evitar conflitos internos e outros problemas. E também não demorou muito para a situação se alastrar para nós, pois em 1991, Fernando Collor de Mello, o atual presidente do Brasil, se declarou oficialmente dentro desse acordo e, consequentemente, o Brasil se torna então membro dessa união. E o país fica basicamente uma loucura como sempre. Protestos e problemas até em 1992. A divulgação da informação controlada pela até então chamada de Agência de Informação Pública do Brasil torna-se quase que escassa. E por que disso? Ninguém sabe na verdade. Ou se não, podemos deduzir que só se tornou escassa mesmo porque a agência colocou em prática sua função, alienar e disseminar apenas o que ela quer. E claro que não parou por aí, pois logo com a chegada de mídia, como televisão e posteriormente o acesso à internet, YouTube e vários outros aplicativos, o que houve foi uma dispersão nesse poder de mídia. Mas, muito pelo contrário do que pensamos, mesmo com essa dispersão, ainda continuou existindo uma atuação forte da Agência de Informação Pública do Brasil. Uma notícia revelada em 2019 mostra pra gente que eles ainda estavam ativa através de... Isso mesmo, acabou. Por hoje chega de mentir. Todo o vídeo que rodou até agora foi dito uma história que eu mesmo inventei. Ela, na verdade, não foi muito difícil de fazer e nem muito convincente, mas sei que muitas pessoas caíram nessa enganação. Um pouco de informação verdadeira misturada com algumas informações falsas e algumas edições de Photoshop e imagens inteiramente feitas por inteligência artificial, como o que deve estar aparecendo na tela agora. Bom, na verdade, é que o intuito desse vídeo não é informativo, como eu disse. É como todos os outros vídeos que eu faço. Ele tem um intuito reflexivo. Pense que, para muitas pessoas, isso poderia se tornar verdade e nem iriam pesquisar ou correr atrás das fontes. E as notícias da época, bom, todo mundo acredita no que vê normalmente. Uma coisa que eu gostaria de então trazer com esse vídeo é a ideia de que a informação muitas vezes não está tão manipulada assim, ou não está sendo regida só pelos órgãos públicos e as pessoas grandes. Claro que sim, alguns casos existem. Mas esse vídeo é para mostrar que qualquer pessoa é capaz de disseminar informações falsas, e a maioria nem se esforça para pesquisar. Logo, o intuito final, quando falamos de informação, se baseia puramente em um único fator: é que você sempre deve tomar cuidado com o que escuta por aí. Procura sempre a fonte e tira limpo tudo aquilo que é essencial, pois não esqueça, informações são um conjunto de conhecimento. É o conjunto do seu conhecimento. Então, procurar a verdade antes de tudo é sempre se respeitar.